ferrenhos! Vamos falar hoje sobre um livro fantástico escrito por um russo. Eu falei que eu ia trazer um russo. Eu trouxe Dostoiévski, nós vamos falar sobre a novela dele fantástica e renomadíssima, conhecidíssima, chamada Noites Brancas. Ela foi ali escrita em 1848, se passa em São Petersburgo. E por que Noites Brancas? Porque é aquela época do ano da Rússia que nós temos ali as noites mais claras, então demora muito para escurecer, e quando escurece, nem escurece totalmente. Então, por ter essa noite mais clara, né, chamada Noites Brancas. Inclusive, eles aproveitam essa época, tem muitas questões culturais, festivais, é bem atrativo também para turistas. Então, é nesse período, nesse momento que se passa a nossa história. E o nosso personagemzinho, o principal ali, o nosso narrador personagem, ele não tem nome, tá, gente? Ele é o Sonhador. E nós temos ali também a Nastenka. Então a gente vai acompanhar esse casal, não tão casal assim, nessa história. A princípio, até os títulos, né, dos capítulos, eles vão determinando onde eles estão, em que momento da trama eles estão. E é ótimo pra gente se localizar e também para discutir aqui com vocês. Nós temos a primeira noite, a segunda noite, aí a gente vai ter ali a história da Nastenka, terceira noite, quarta noite e aí manhã. E o que acontece? Primeiro, vamos acompanhar ali o nosso sonhador andando pela sua de São Petersburgo, olhando as pessoas, analisando todo mundo, e ele é uma pessoa extremamente solitária, ele é um homem muito solitário. E ele até fala que muita gente tá saindo dali, tá passeando, tá viajando e tudo mais. E ali ele fala que até vai acabar virando um deserto. Ele tá passeando. Até que uma hora, tem um dia que ele encontra a nossa mocinha ali, tá? E como que é o encontro deles? Ele começa falando que ele chegou, eu voltei para a cidade muito tarde e já eram 10 quando eu estava voltando para minha casa. Aqui esse trecho é interessante porque ele vai narrando e a gente vai acompanhando até a personalidade dele, que eu falei que é bem solitária, tá? Eu estava voltando para minha casa, meu caminho seguia ao longo do dique do canal, onde naquela hora nunca se encontrava alma alguma. É verdade que vivo numa parte muito remota da cidade. Caminhei cantando, pois quando estou feliz estou sempre cantarolando para mim mesmo, do mesmo jeito que todo homem feliz que não tem amigos ou conhecidos com quem partilhar sua alegria faz. De súbito, tive uma aventura das mais inesperadas. E aí que começa. Ele fala que estava ali encostado ali, ó, no canal, ali no guarda-corpo do canal, estava encostado uma mocinha. E aí, perto dessa mocinha estava chegando um cavaleiro. E ele estava andando meio torto, meio desleixado. Ele falou assim, bicho, não vai prestar isso aí. E aí esse homem começou a perturbar a nossa mocinha. E aí, esse narrador personagem, esse sonhador, ele sai correndo em disparada e salva a nossa donzela. E ali tem o primeiro contato entre eles. Mesmo ele sendo muito solitário, ele é muito, muito intenso. Então, assim, primeira vez que encontra a moça, ele já fala que vai sonhar com ela, já agradece por ela estar falando com ele e tudo mais. Mesmo achando ele meio estranho, ela sente uma afeição por ele, uma empatia ali ou algo assim, uma conexão interessante. E aí ela marca de encontrar ele na próxima noite e para eles conversarem, né, e tudo mais. E aí cada um começa compartilhando a sua história. Nessa primeira parte a gente já tem até ele contando o porquê, o motivo dele ser um sonhador, que eu vou falar pra vocês. Inclusive, depois vai ter, como eu falei, a história dela, que ela vai contar sobre ela. A princípio ele começa e vai falar o seu estilo de vida, o que ele pensa, como que é a vida dele no geral, o que ele já passou e assim por diante. Mas assim, mesmo assim ele é uma incógnita pra gente, tá? A gente não vai entender, compreender ele totalmente. Só que conforme a gente lê, e eu sinto isso, e assim, várias pessoas que já leram falam isso, o sentimento ele é sempre diferente de você ler hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos, assim por diante. Parece que é uma novela que te acompanha, e você sempre vai ter uma percepção diferente. E talvez com o passar dos anos você goste ainda mais dessa história. Você consegue se observar muito mais no que ele está falando. Mas vamos lá. Deixe-me te contar que nesses cantos vivem estranhas pessoas, sonhadoras. O sonhador, se você quer uma definição exata, não é um ser humano, mas uma criatura ali, né? Uma criatura que ele diz, quase que uma criatura intermediária, né?
Passa a maior parte do tempo em algum canto inacessível, como se estivesse se escondendo da luz do dia. Assim que desliza para seu canto, ele cresce nele como um caracol. Ou, de qualquer forma, ele é nesse sentido muito parecido com aquela criatura notável, que é casa e animal ao mesmo tempo, e que se chama de tartaruga. É uma pessoa ali que ela tá presente ao mesmo tempo ela tá oculta, né? Por que você acha que ele gosta tanto de suas quatro paredes, que invariavelmente são pintadas de verde, imundas, deprimentes e fedendo imperdoavelmente a fumaça de tabaco? Porque é que quando esse cavalheiro absurdo é visitado por um de seus poucos conhecidos e ele acaba se livrando de todos os seus amigos, porque essa pessoa absurda o recebe com tanta vergonha, mudando de expressão e dominado pela confusão, como se acabasse de cometer algum crime dentro de suas quatro paredes. Como se estivesse forjando notas falsas, ou como se estivesse escrevendo versos a serem enviados para uma revista em uma carta anônima. Enfim, é angustiante ver ele até falando, tá? Sobre a parte dele. Mas ele se considera essa pessoa, o sonhador. E ele fala que muitas pessoas não são sonhadoras. E ele fica nessa comparação, o que é muito interessante. Eu não vou adentrar muito porque acaba com a graça da leitura de vocês. Mas, em tese, é essa percepção que ele vai passando pra gente ao longo de todo o livro ali, tá? Aí, nós chegamos na parte da Nastienka. E ela vai falar sobre a história dela. A Nastienka, o que acontece, tá? A princípio, pra gente entender a relação deles como está agora. É uma relação que pra ela enxerga muito como uma amizade. Ela tá próxima. Só que a gente tem que ver ali que ele, por ser muito solitário, é uma pessoa que tá dando atenção pra ele tá muito, muito, muito envolvido. Então ele, assim, tá super intenso, fala palavras, assim, amorosas e assim por diante. Só que ela já vai cortando ele aos poucos, porque a gente começa a entender, tá? Nessa parte já passou a primeira noite e a segunda noite. Nós temos, então, agora a história dela. Ela contando sobre a história dela, tá? A história dela é a seguinte, ela é uma mocinha ali que é criada pela avó, então ela é muito próxima da avó, só que a avó também é cega ali, então não tem muita percepção do que tá acontecendo, e ela ao mesmo tempo quer ajudar a neta, quer cuidar da neta, então ela até pregava ali um alfinete junto pra neta ficar próxima dela. E a neta aprontava também, nossa, uma loucura. Aí, elas alugavam um quartinho pra um cara que apareceu ali, e esse cara começa a gostar dessa Nastienka, começa a gostar dela, começa assim, vou te chamar pra ópera. Aí ele chegava e chamava a avó dela pra avó dela ir junto, e aí eles começaram a se aproximar. Só que assim, tudo é muito sutil, principalmente quando a gente lê essas coisas clássicas, né? Então é uma troca de olhares, é um contato aqui, outro ali, então nunca ficava muito claro pra ela quais eram as intenções dele. Só que ela sentia que gostava muito dele, esse sentimento foi aumentando. Quando ele falou que ia embora, que ele ia cuidar de alguns negócios, ia ficar 1 ano fora e assim por diante, ele contou pra avó dela, ela enlouqueceu, ela pegou as malinhas dela, foi lá pro quarto dele e falou assim, não, eu vou com você, não sei o quê. E ele falou, olha, eu não tenho condições agora, mas se eu tivesse, eu casaria com você com certeza e tudo mais, e falou isso pra ela. Ele falou assim, olha, se der tudo certo, se eu conseguir o dinheiro, se eu voltar e tudo mais, a gente casa assim e tudo mais. Só que ela ficou ali esperando por ele, né? E aí, ela justamente estava naquele momento ali, aí ele entende, né, o nosso sonhador, ele entende que, na verdade, o que ela estava fazendo ali na noite, né, esperando esse tão amado dela. E aí, isso quebra um pouco a expectativa dele. Só que, ao mesmo tempo, ela fala, nossa, você é um grande amigo pra mim, você não pode se apaixonar por... Ela até frisa isso, você não pode se apaixonar por mim. E ele, somos amigos. E começa essa questão platônica mesmo. Só que aí tem uma hora que isso vai explodir, não é mesmo? Porque ela começa a pedir favores pra ele. Começa a falar assim, olha, a gente prometeu se encontrar aqui, só que eu não tenho notícias dele e tudo mais, mas eu sei que ele voltou pra São Petersburgo, então, por favor, eu vou te escrever uma carta, você entrega pra ele. Só que ela não é muito letrada. E o sonhador, ele tem mais jeito com as palavras e assim por diante. Então, ele começa a ajudar ela um pouco nessa questão. Traduzindo ali o que ela, na verdade, sente, o que ela quer demonstrar. Então ele realmente ali vira um grande amigo dela. Só que no fundo é platônico esse amor que ele sente por ela. E aí é aquilo, ele vê o sofrimento dela correndo atrás dessa pessoa que ela ama. E vai, manda carta. E aí vai atrás de se ele teve resposta desse cara e assim por diante.
e aí eles começam a se encontrar. Não, então a gente se vê na terceira noite, na quarta noite, pra ver o que tá acontecendo. Até o ponto que ela fala, olha, quer saber? Ele não vai vir, é isso mesmo, eu tô aqui de mãos atadas. E aí o nosso sonhador se vê diante da oportunidade perfeita de falar, olha, eu te amo, eu sou apaixonado por você. E isso tudo, gente, em pouquíssimo tempo. Como eu falei, tudo intenso. E eles tiveram uma conexão tão forte, ela tá tão abalada que ela fala, olha, eu vou te amar. É como se ela estivesse falando, tipo assim, eu gosto muito de você, eu te amo como amigo, e esse sentimento, ele pode aflorar porque você me trata tão bem. E aí eles começam a pensar mil coisas, mas ela tá abalada no final das contas, ela tá frágil, ela tá mal, né, com tudo que tá acontecendo. E o sonhador, ele tem expectativa de, nossa, nós vamos ficar juntos. Nossa, ela gosta de mim, então ele tem um pequeno lapso ali de esperança. Só que justo quando eles estão assim, até certos de que é isso mesmo, que eles vão acabar se dando bem ali sozinhos, eis que o amor da vida dela aparece. E ela vai lá e corre atrás dele, volta pro nosso sonhador, lasca um beijo no nosso sonhador e volta pro amado dela. E amanhã chega. E amanhã chega devastadora. Porque ela envia uma declaração do que ela sente, do que ela pensa e de tudo que vai acontecer na vida dela agora pro nosso sonhador. E o nosso sonhador, ele se encontra num lapso ali de eu quero o bem dela, eu amo ela, mas ela não está comigo. E ele diz o seguinte, meu Deus, um momento inteiro de felicidade é muito pouco para a vida de um homem. Outros trechos, aproveitando, né? A história é bem curtinha, gente, mas dá pra ver que é bem intensa. E outras coisas assim que a gente vai vendo durante o livro, que é muito legal. Por exemplo, ela tem 17 anos, então ela é bem novinha, tá? Ela ainda tá naquele auge do amor, de tudo é lindo, de tudo é apaixonante. Só que naquela época, né, casava-se cedo também, tem isso. Outra parte que também é bem legal que ele fala. Quando estamos infelizes, sentimos mais a infelicidade dos outros. O sentimento não é destruído, mas concentrado. Tem vários outros, gente. Várias outras situações, assim, maravilhosas. Dá pra você levar muita coisa desse livro. E como eu falei, conforme você vai lendo e vai passando os anos, parece que você vai absorvendo ainda mais essa história, você vai tendo até uma interpretação diferente de vários momentos, de várias passagens. Olha outra aqui bem legal, que eu tinha marcado. E me pergunto, onde estão os meus sonhos? E balanço minha cabeça e falo sobre os anos, como os anos passam rápido. E mais uma vez me pergunto, o que fiz com meus anos? Onde você enterrou seus melhores dias? Você viveu ou não? Olhe, eu digo pra mim mesmo, olhe como o mundo está ficando frio. Mais alguns anos passarão e depois deles virá uma solidão sombria, onde a velhice virá tremenda em suas muletas, e depois dela a miséria e a desolação. Seu mundo fantástico empalidecerá, seus sonhos desaparecerão e morrerão e cairão como as folhas amarelas das árvores. Ah, Nastienka, você sabe que está triste ser deixada só. Como será triste ser deixada só? Completamente só. E não ter nem mesmo algo do que se arrepender. Nada. Absolutamente nada. Pois tudo que você perdeu, tudo isso, nunca, tudo foi nada. Uma nulidade estúpida e simples. Não existiram nada além de sonhos. Ela até fala, para de revirar meus sentimentos. Então, gente, essa é a novela Noites Brancas, do Dostoiévski. Espero que vocês tenham gostado. Dostoiévski é sempre uma maravilha de ler. Eu posso ser sincera que às vezes eu prefiro os livros do Tolstói. Assim, eu acho que é mais novelão, assim, eu gosto, mas essa foi fenomenal. E é legal ver como é diferente, né? Como um autor bom, como ele acaba dançando legal em vários tipos de narrativa e o quanto isso é legal. Pô, o mesmo autor que escreveu Crime e Castigo, escrever Noites Brancas, é fenomenal tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam mais, tá? Literatura clássica e leiam mais os russos e que a gente converse muito mais sobre esses livros no futuro. É isso por hoje, brigadão, e comentem aqui se vocês já leram esse livro, se vocês gostam, e curtam esse vídeo. Um beijo!